Vamos iniciar com uma oração. Senhor Deus, amado Pai que está no céu, eu te peço que possa nos guiar através desse estudo pelo seu Espírito Santo, que o Senhor possa nos ajudar a entender e que tudo possa estar claro em nossas mentes. Te pedimos que perdoe os nossos pecados, perdoe os meus pecados e que eu possa falar as tuas palavras e não as minhas. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Bom, no vídeo anterior eu mostrei alguns textos, alguns versos para estabelecer alguns pontos que eu vou usar agora para mostrar uma história na Bíblia que se encontra em Juízes 4 e 5. Juízes 4 e 5. É a história de Débora, Baraque, Jael, Cícera, Jabim e outros personagens. É uma história muito interessante, eu gostaria de explicá-la por completo, mas o objetivo desse vídeo é apenas mostrar 3 personagens, Jael, Cícera e Jabim. Antes disso, eu gostaria de ler alguns textos rapidamente. O primeiro se encontra em Testemunhos para Ministros, páginas 112 e 113. A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para estes últimos dias. As visões que ele viu às margens do Ulai e do Idequel, os grandes rios de Sinear, estão agora em processo de cumprimento. E logo ocorrerão todos os acontecimentos preditos. Então, os textos está falando que a luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para estes últimos dias. As visões que ele viu ao lado do rio Ulai e do Idequel estão agora em processo de cumprimento. Isso quando Ellen White escreveu. E logo ocorrerão todos os acontecimentos preditos. Gostaria de reforçar a questão do margens do rio Ulai, porque eu vou ler novamente Daniel 8. E vocês vão entender porque eu estou falando isso. Agora eu vou ler Profetas e Reis, página 547 a 548. Diz o seguinte: ao nos aproximarmos do fim da história deste mundo, as profecias registradas por Daniel demandam a nossa especial atenção, visto relacionarem-se com o próprio tempo em que estamos vivendo. Com elas devem se ligar os ensinos do último livro das Escrituras do Novo Testamento, o Apocalipse. Satanás tem levado muitos a crer que as porções proféticas dos escritos de Daniel e João, o revelador, não podem ser compreendidas. Mas a promessa é clara de que bênção especial acompanhará o estudo dessas profecias. Os sábios entenderão, Daniel 12:10. Foi dito com respeito às visões de Daniel que deviam ser abertas nos últimos dias e da revelação que Cristo deu ao seu servo João para ser guia do povo de Deus através dos séculos. A promessa é: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Bom, aqui está falando que ao nos aproximarmos do fim da história deste mundo, nós estamos no fim da história deste mundo, as profecias registradas por Daniel demandam a nossa especial atenção, visto relacionarem-se com o próprio tempo em que estamos vivendo. Com elas devem se ligar os ensinos do último livro das Escrituras do Novo Testamento, o Apocalipse. O seguinte texto está em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 109. Tudo quanto Deus especificou que havia de cumprir-se na história profética no passado, cumpriu-se. E tudo quanto está ainda por vir, virá por sua ordem. Daniel, o profeta de Deus, está em seu lugar. João está em seu lugar. No Apocalipse, o leão da tribo de Judá abriu aos estudiosos da profecia o livro de Daniel, e assim Daniel se erguerá em seu lugar. Dá o seu testemunho aquilo que o Senhor lhe revelou em visão dos grandes e solenes acontecimentos que precisamos conhecer ao encontrarmos-nos no próprio limiar do seu cumprimento.
O seguinte texto, Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 116. Estamos no limiar de grandes e solenes acontecimentos. Muitas das profecias estão prestes a cumprir-se em rápida sucessão. Muitas das profecias estão prestes a cumprir-se em rápida sucessão. Cada elemento de energia está prestes a ser posto em ação. Repetir-se-á a história passada. Repetir-se-á a história passada. A história passada vai se repetir. Antigas controvérsias serão revivecidas e perigos rodearão de todos os lados o povo de Deus. A tensão está a apoderar-se da família humana, está a permear tudo na terra. E aí continua aí depois. Estudai o Apocalipse em ligação com Daniel, pois a história repetir-se-á. Estudai o Apocalipse em ligação com Daniel, pois a história repetir-se-á. Então a gente percebe que a repetição da história está relacionado também com Apocalipse e Daniel juntos. Ao aproximarmos-nos do fim da história deste mundo, devem as profecias relativas aos últimos dias exigir especialmente do nosso estudo. O último livro dos escritos do Novo Testamento está cheio de verdade que precisamos compreender. Satanás tem cegado o espírito de muitos, de modo que se tem contentado com qualquer desculpa por não tornarem o Apocalipse motivo do seu estudo. Isso está em Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 116. Um ponto importante que eu gostaria de destacar é que estudai o Apocalipse em ligação com Daniel, pois a história repetir-se-á. E o último texto, antes que eu entre na história: a Bíblia acumulou e juntou os seus tesouros para esta última geração. A Bíblia acumulou e juntou os seus tesouros para esta última geração. Todos os grandes acontecimentos e solenes realizações da história do Antigo Testamento estão a repetir-se na Igreja nestes últimos dias. Todos os grandes acontecimentos e solenes realizações da história do Antigo Testamento estão a repetir-se na Igreja nestes últimos dias. Ali, todas as verdades acumuladas são nos apresentadas vigorosamente, para que possamos tirar proveito dos seus ensinos. Bom, agora a gente vai estudar uma história do Antigo Testamento, um grande acontecimento, uma solene realização. Nós vamos entender que ela está se repetindo. Bom, antes de começar a história, eu gostaria apenas de destacar algo que eu falei na apresentação anterior com relação a Apocalipse 17, onde fala da besta que possui 7 cabeças e 10 chifres. Vemos aqui, a primeira cabeça é Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma pagã. As 7 cabeças: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã, Roma papal, Estados Unidos, Nações Unidas. E o 8º, que faz parte do 7, é Roma papal, nesse caso Roma moderna. Eu gostaria apenas de pontuar que Apocalipse 17 está mostrando a mesma estrutura onde nós vemos na estátua de Nabucodonosor, onde temos Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma pagã, com o fato de que ela está acrescentando o restante dos reinos até o fim do mundo. A gente consegue perceber uma grande semelhança, porque Roma papal, nós sabemos que é representada na Bíblia por Babilônia. Assim como vemos caiu, Babilônia, está se referindo a Roma papal e às igrejas que estão se prostituindo com as suas doutrinas. Vemos então que está acontecendo uma repetição. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma pagã. Esses 4, agora eles estão se repetindo. Vemos que Babilônia está agora, a 5ª cabeça é Roma papal. E eu aconselho que você estude com calma Apocalipse 17. Roma papal, Babilônia. Medo-Pérsia, Estados Unidos. E eu vou ler um texto para reforçar isso, porque Medo-Pérsia representa Estados Unidos. Grécia, Nações Unidas. E Roma pagã, a própria Roma. Roma papal, Roma moderna. Bom,
Eu vou ler um texto para reforçar por que Medo-Pérsia representa os Estados Unidos. Para isso, eu vou ler um texto que relaciona a ferida mortal que Roma Papal recebeu e em 1798, com o aprisionamento do Papa, e os Estados Unidos, que era a nação que estava se erguendo em 1798. Nós vamos entender as características dos Estados Unidos. Que nação... Desculpa. Vou abrir aqui um momento. Está falando de Roma Papal, deu-se-lhe poder, isso está em grande conflito, página 439, parágrafo 2, e continua, eu posso falar a referência que eu parei quando eu acabar. Deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, e diz o profeta, vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e mais, se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Os 42 meses são o mesmo que tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio ou 1260 dias. De Daniel 7, tempo durante o qual o poder papal deveria oprimir o povo de Deus. Este período, conforme se declara nos capítulos precedentes, começou com a supremacia do papado no ano 538. Vemos aqui Roma Papal, aqui no diagrama de 1843. Este período, conforme se declara nos capítulos precedentes, começou com a supremacia do papado no ano 538 de nossa era e terminou em 1798. A supremacia do papado. Nesta ocasião, o Papa foi aprisionado pelo exército francês e o poder papal recebeu a chaga mortal, cumprindo-se a predição, se alguém leva em cativeiro irá. Neste ponto é introduzido outro símbolo, diz o profeta, vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro. Apocalipse 13, 11. Tanto a aparência desta besta como a maneira por que surgiu indicam que a nação por ela representada é diferente das que são mostradas sob os símbolos precedentes. Os grandes reinos que têm governado o mundo foram apresentados ao profeta Daniel como feras rapinantes, que surgiam quando os 4 ventos do céu combatiam no mar grande, Daniel 7:2. Em Apocalipse 17, um anjo explicou que águas representam povos e multidões e nações e línguas, verso 15. Ventos são símbolos de contendas. Os 4 ventos do céu a combaterem no mar grande representam as terríveis cenas de conquista e revolução pelas quais os reinos têm atingido o poder. Mas a besta de chifres semelhantes ao do cordeiro foi vista a subir da terra. Em vez de subverter outras potências para estabelecer-se, a nação assim representada deve surgir em território anteriormente desocupado, crescendo gradual e pacificamente. Não poderia, pois, surgir entre as nacionalidades populosas e agitadas do velho mundo. Esse mar turbulento de povos e multidões e nações e línguas deve ser procurada no Ocidente. Que nação do Novo Mundo se achava em 1798, quando foi recebida a ferida mortal pelo papado, o papado recebeu a ferida mortal e acabou a sua supremacia. Que nação do Novo Mundo se achava em 1798, ascendendo ao poder, apresentando indícios de força e grandeza e atraindo a atenção do mundo. A aplicação do símbolo não admite dúvidas. Uma nação, e apenas uma, satisfaz as especificações dessa profecia. Esta aponta insofismavelmente para os Estados Unidos da América.
Reiteradas vezes, ao descreverem a origem e o crescimento dessa nação, oradores e escritores têm emitido inconscientemente o mesmo pensamento e quase que empregado as mesmas palavras do escritor sagrado. A besta foi vista a subir da terra, e segundo os tradutores, a palavra aqui traduzida subir significa literalmente crescer ou brotar como uma planta. E como vimos, a nação deveria surgir em território previamente desocupado. Escritor preeminente, descrevendo a origem dos Estados Unidos, fala do mistério de sua procedência do nada. E diz, semelhando a semente silenciosa, desenvolvemos-nos em império. E aí continua, eu vou para o parágrafo 441, parágrafo 1. E tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro. Os chifres, semelhantes aos do cordeiro, indicam juventude, inocência e brandura, o que apropriadamente representa o caráter dos Estados Unidos quando apresentados ao profeta como estando a subir em 1798. Bom, e agora eu vou ler um outro texto que vai nos ajudar a entender o que são esses 2 chifres. Que diz o seguinte... No próprio texto, continuando, diz o seguinte, eu pulei algumas partes, e a Constituição garante ao povo o direito de governar-se a si próprio, estipulando que os representantes eleitos pelo voto do povo façam e administrem as leis. Foi também concedida liberdade de fé religiosa, sendo permitido a todo homem adorar a Deus segundo os ditames de sua consciência. Republicanismo e protestantismo tornaram-se os princípios fundamentais da nação. Estes princípios são o segredo de seu poder e prosperidade. Os oprimidos e desprezados de toda a cristandade têm se volvido para esta terra com interesse e esperança. Milhões têm aportado às suas praias e os Estados Unidos alcançaram um lugar entre as mais poderosas nações da terra. Bom, aqui fala que os princípios fundamentais da nação são republicanismo e protestantismo. Sabemos que a besta possui 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro. E agora eu vou ler The Spirit of Prophecy 4.277 ou MA 194.3. Aqui está uma impressionante figura da elevação e crescimento de nossa própria nação, Estados Unidos. E os chifres semelhantes aos de um cordeiro, emblemas de inocência e brandura, representam corretamente o caráter de nosso governo, segundo é expresso em seus 2 princípios fundamentais, republicanismo e protestantismo. Bom, vemos então que os 2 chifres representam republicanismo e protestantismo. E assim a gente consegue fazer o paralelo de que Babilônia representa o papado, que reinou, a abominação desoladora, que reinou por 1260 anos durante a Idade Média. Depois que ele recebe a ferida mortal, é sucedido por um reino de 2 chifres. Primeiramente, nós temos Babilônia e Medo-Pérsia. Agora entendemos Roma Papal e Estados Unidos, que é um poder de 2 chifres, como eu acabei de ler nos textos, que representam republicanismo e protestantismo. Seguido do poder de 2 chifres, temos a Grécia. E aí a gente vai entender melhor que a Grécia representa as Nações Unidas. Bom, eu apenas vou ler alguns textos, na verdade, poucos textos, para provar que os gregos, a Grécia, por assim dizer, referem-se ao mundo. Vamos ler 1 Coríntios 12, 13. 1 Coríntios 12, 13. 1 Coríntios 12, 13. Paulo está dizendo: pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Bom, aqui Paulo está se referindo, quer judeus, quer gregos. Paulo refere-se várias vezes a judeus e gregos, querendo dizer o povo de Deus e o resto do mundo. Vamos agora ler rapidamente 10, 32, 1 Coríntios 10, 32.
Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Vamos para 1 Coríntios 1, 22, 24. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E assim poderíamos ler também Atos 20 e 21 e Romanos 3, 9, mas eu não vou ler nesse momento, você pode ler com calma, porque Paulo se refere inúmeras vezes a judeus e gregos, querendo dizer o povo de Deus e o resto do mundo. Bom, em Desejar todas as Nações, página 438, parágrafo 2, está falando da entrada triunfal. Vamos entender um pouco o que aconteceu. Por este tempo, a obra de Jesus apresentava o aspecto de pungente derrota. Ele saíra vitorioso da contenda com os sacerdotes e fariseus, mas era evidente que nunca seria recebido por eles como Messias. Chegara a separação final. Para seus discípulos, o caso parecia desesperado, mas Cristo aproximava-se da consumação de sua obra. O grande acontecimento de interesse, não somente para a nação judaica, mas para o mundo inteiro, estava prestes a se realizar. Não somente para a nação judaica, mas para o mundo inteiro, estava prestes a se realizar. Ao ouvir Cristo o ansioso pedido, queríamos ver a Jesus, ecoando o sequioso clamor do mundo, iluminou-se-lhe o semblante e disse: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. João 12, 23. Na súplica dos gregos, viu ele um penhor dos resultados de seu sacrifício. Então, quando os gregos perguntam, queremos ver a Jesus, está sendo aplicado aqui, que é ecoando o sequioso clamor do mundo. E assim tem feito a relação com o mundo. Bom, é apenas um texto e os versos para mostrar que os gregos são usados inúmeras vezes para se referir ao mundo. E o ponto aqui que eu quero estabelecer é que a Grécia representa as Nações Unidas. Bom, vamos agora para a história. Juízes 4 e 5. Juízes 4 e 5. Eu vou apenas ler alguns pontos. 4, de 1 a 7. Juízes 4, de 1 a 7. Vou ler uma história do Antigo Testamento e nós vamos entender que ela está se repetindo. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude, e vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Eu não vou entrar nos detalhes, mas eu gostaria que você lembrasse que em Salmos 83, quando a gente percebe que está falando de 11 de setembro, a gente percebe que é mencionado o nome de Sísera e de Jabim, que é justamente nessa história. Jabim, ele é o rei de Canaã, que reinava em Azor. E a gente percebe em Josué 11 que Azor era a cabeça dos reis que foram mencionados anteriormente e que ela foi queimada a fogo. Nós sabemos que Babilônia vai ser queimada a fogo no fim dos tempos. E além disso, percebemos que quando fala que eles levantaram a cabeça em Salmos 83, sabemos que isso está representando o poder papal, assim como Azor é a cabeça dos reinos. Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, tinha um exército. Quem era o capitão desse exército? Sísera. Bom, a gente sabe que no final dos tempos, a Roma papal ela não tem um exército próprio. Quem é o exército de Roma agora são os Estados Unidos. Aqui a gente já começa a estabelecer as conclusões, não só por isso, que Jabim representa o papado e Sísera, que é o capitão do exército de Jabim, representa os Estados Unidos. Mas a gente vai ver outras características que ajudam a mostrar isso. Continuando a história, então os filhos de Israel, verso 3, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor,
porquanto ele tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. Bom, a gente sabe que ferro representa Roma, a gente percebe isso em Daniel 2:40, Daniel 7, de 7 a 8 e Daniel 8, 9. Nós sabemos que as pernas da estátua, ela é de ferro e ela está falando de Roma. E vemos aqui que o Jabim, Sísera, o que eles têm? Eles possuem 900 carros de ferro. E nós sabemos que cada palavra, cada detalhe é importante. Porque se não fosse importante, não estaria escrito. Nós precisamos entender cada palavra. 4. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela assentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Cada palavra é importante. E mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na sua mão. Bom, vamos escrever para não ficar confuso. Aqui eu gostaria apenas de destacar o ponto da transição entre Estados Unidos e Nações Unidas, e que Roma Papal é sempre o oitavo a surgir. Assim como ele é a oitava, ele é o oitavo e ele era um dos 7, percebemos que em Daniel 7:20, nos 10 chifres, Roma Papal tirou 3 chifres e acendeu. Então, se nós temos 10, 3 foram tirados e Roma Papal surgiu, ela é o oitavo. Assim como eu expliquei em Daniel 8, nós podemos também fazer a comparação com os chifres. Bom, vamos escrever os nomes. Nós temos Jabim, Sísera, que é o capitão do exército de Jabim, e eu vou explicar depois quem é Jael. Eu quero explicar nesse vídeo sobre Jabim, Sísera e Jael. Jabim é o rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera é o capitão do exército de Jabim. E a gente vai ver que quem mata Sísera é Jael, uma mulher. Sísera é um homem e Jabim é um homem. Bom, outro ponto importante é que Sísera morre no ribeiro de Quizon. No vídeo anterior nós vemos que os profetas de Baal morreram no ribeiro de Quizon. Bom, a gente começa a estabelecer então as semelhanças, porque na história de Elias no Monte Carmelo, onde Acabe estava lá, os profetas de Baal estavam lá, e Jezabel, que é um símbolo do papado, não estava lá, ela estava por trás das câmeras, e os profetas de Baal morreram naquele local, no ribeiro de Quizon. Isso nos ajuda a estabelecer paralelos, fazer as linhas para poder dizer quem é Sísera nessa história. Assim como os profetas de Baal morreram no ribeiro de Quizon, Sísera morreu no ribeiro de Quizon. E a gente vai entender que eles representam a mesma coisa nesse aspecto. Bom, continuando a história, só para reforçar, no verso 7, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, o mesmo local onde os profetas de Baal morreram, a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Bom, eu vou ler agora 4, de 15 a 23, mas antes de ler, eu gostaria de ir para Daniel 8. Daniel 8. Daniel 8, nós já lemos isso ontem. Nós já lemos isso no vídeo anterior. Diz o seguinte:
Estava falando no carneiro, que tinha 2 chifres. E aí eu vou continuar lendo. Daniel 8, de 1 até 8. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão, e sucedeu que quando vi, eu estava na cidadela de Susã, na província de Elão. Vi, pois, na visão, que eu estava junto ao rio Ulai, que foi justamente o texto que eu li no começo, falando sobre o rio Ulai. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, ao qual tinha 2 chifres, assim como os Estados Unidos possui 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente e para o norte e para o sul. E nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade, e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode, ou cabra, goat, em inglês, eis que um bode vinha do ocidente sobre a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre insigne entre os olhos. Bom, eu tentei fazer uma ilustração aqui entre o carneiro de 2 chifres, e aqui a cabra ou o bode vindo com um chifre insigne entre os seus olhos. Tinha um chifre insigne entre os seus olhos. 6. E dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto de sua força. Então a gente vê que o bode vai contra o carneiro. Correu contra ele no ímpeto da sua força, e viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. Não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode, ou cabra, o goat, e o bode o lançou por terra. O bode o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. A mão do bode, a mão da cabra, do goat, em inglês. E o bode se engrandeceu sobremaneira, mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4, também insígnes, para os 4 ventos do céu. Bom, agora vamos para a história novamente de Juízes. Juízes 4. Juízes 4, de 14 até o final do capítulo. Então disse Débora a Baraque. Eu não estou entrando nos detalhes desses personagens, mas são muito importantes. Então disse Débora a Baraque, eles são do povo de Deus: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera, e a todos os seus carros, e a todo o seu exército ao fio de espada, diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé. Vemos aqui que Sísera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque perseguiu os carros e o exército até Arosete dos gentios, e todo o exército de Sísera caiu ao fio de espada, até não ficar um só. Porém Sísera fugiu a pé à tenda de Jael, mulher de Heber. Vemos aqui que Sísera fugiu para a tenda de Jael, mulher de Heber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Heber, queneu. Há muitos detalhes nessa história, mas eu não quero que você se apegue aos detalhes nesse momento. Eu vou frisar o que eu quero mostrar. 18. Então a gente percebe que Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Heber. E é o outro personagem que eu gostaria de mostrar mais sobre ela. E aí, vamos para o verso 18. E Jael saiu ao encontro de Sísera, e disse-lhe: entra, senhor meu, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda
e ela o cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite, e a gente viu o que leite significa no vídeo anterior. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse: põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se alguém vier e te perguntar: há aqui alguém? Responderás então: não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e chegou mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de modo que penetrou na terra, estando ele, porém, num profundo sono e já muito cansado, e assim morreu. A gente percebe que Sísera já estava muito fraco, e a gente percebe as semelhanças entre o carneiro de Daniel 8, que já não tinha mais forças, e então, nessa história, Jael pega uma estaca da tenda com um martelo e crava na fonte de Sísera, e assim ele morre. Bom, e aí vamos no capítulo 5, continuando nessa parte, 24, fala o seguinte: bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Heber, o queneu. Bendita seja entre as mulheres nas tendas. É interessante que você vai perceber várias porções dobradas, várias repetições nesse capítulo. Água pediu ele, leite lhe deu ela, em prato de nobres lhe ofereceu manteiga. E a gente já percebe o significado de leite e de manteiga, que está relacionado com o conhecimento espiritual. Sísera pediu água, mas foi dado leite e manteiga. A estaca estendeu a sua mão esquerda, e ao martelo dos trabalhadores à sua direita, e matou a Sísera, e rachou-lhe a cabeça, quando lhe pregou e atravessou as fontes. Entre os seus pés se encurvou, caiu, ficou estirado. Entre os seus pés se encurvou, caiu. Onde se encurvou, ali ficou abatido. A gente já começa a ver que Sísera é o capitão do exército de Jabim, que o meu ponto é que Jabim representa Roma papal. E Sísera é o capitão do seu exército. Os Estados Unidos hoje é o capitão do exército do papado. O meu ponto é que Sísera representa os Estados Unidos, mas a gente começa a perceber que Sísera, representando os Estados Unidos, nessa história está enfatizando um aspecto dos Estados Unidos, que é o protestantismo. Por quê? Primeiro, porque está relacionado com beber leite e manteiga, que se relaciona com conhecimento espiritual. O outro ponto que eu gostaria de destacar aqui é que, no verso 27, fala: entre os seus pés se encurvou, caiu, ficou estirado. Entre os seus pés se encurvou, caiu. Onde se encurvou, ali ficou abatido. Caiu, caiu. Exatamente Apocalipse 14, a segunda mensagem angélica, e Apocalipse 18, de 1 a 3, onde está prenunciando a queda de Babilônia. Caiu, caiu. Principalmente, não só de Babilônia, mas as outras igrejas protestantes que têm bebido do vinho das suas doutrinas erradas. Bom, e para finalizar, o último aspecto, dois aspectos, é que no verso 20 fala: desde os céus pelejaram, até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos pelejaram contra Sísera. Sabemos que estrelas representam anjos, e a gente percebe como que as estrelas estão contra Sísera. Sísera é o protestantismo dos Estados Unidos. A segunda mensagem angélica e o outro anjo de Apocalipse 18 são os anjos que estão prenunciando o juízo contra Babilônia e as igrejas protestantes. Bom, e o segundo ponto que eu já mencionei é o fato de que os profetas de Baal morreram no ribeiro de Quizon, assim como Sísera. Os profetas de Baal, em um senso, representam o protestantismo dos Estados Unidos. E o último ponto é que, verso 28, a mãe de Sísera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tardem em vir o seu carro? Por que se demoram os ruídos dos seus carros? Bom, se a gente sabe que Sísera
é o protestantismo dos Estados Unidos, está representando o protestantismo dos Estados Unidos. Quem é a mãe de Cícera? Sabemos que é o papado. E para finalizar, sabemos que o verso fala, a mãe de Cícera olhava pela janela. É algo que, se é apenas uma história, não dá muito para entender por que foi mencionado isso. Mas sabemos que, quando está falando de Jezabel, na sua morte, ela estava na casa, numa janela, olhando pela janela, e aí depois ela morre. Percebemos que a mãe de Cícera que olhava pela janela nos ajuda a entender que quem é a mãe de Cícera? Jezabel, que é o papado, a mãe das igrejas protestantes, que tem dado a elas a beber do seu vinho, das suas doutrinas falsas. Bom, e assim eu finalizo apenas para mostrar que Jael, existe um paralelo entre essas duas histórias. O carneiro com 2 chifres, significando Medo-Pérsia, mas sabemos que também representa os Estados Unidos. E Grécia com um chifre, percebemos a semelhança entre as histórias. Aqui o chifre e aqui a estaca. Aqui é Grécia. E por que Jael significa Grécia? Bom, o significado de Jael representa wild goat, que é cabra selvagem. Goat é a mesma palavra que é usada em Daniel 8. Vemos então que cabra ou bode selvagem é o significado do nome de Jael, que é exatamente Grécia, representada em Daniel 8, e assim a gente consegue estabelecer a semelhança entre Daniel e uma história do Antigo Testamento cheia de detalhes que está nos dando informação para nós nos fins dos tempos, porque a história se repetirá agora. Bom, vamos finalizar com uma oração. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado porque na sua graça o Senhor repete as suas ações no passado e por isso nós não sabemos nós não estamos perdidos com relação ao que vai acontecer, mas nós temos toda a Bíblia, todas as histórias para estudarmos, para estarmos cada vez mais próximos de Ti, tendo uma experiência pessoal contigo, aprendermos da Tua verdade, entendermos o que irá acontecer, sermos transformados pela Tua verdade e estarmos preparados. Obrigado porque o Senhor repetidas vezes nos mostra o que vai acontecer, que estejamos estabelecidos e que possamos estar firmes na Tua verdade. Pedimos isso em nome de Jesus.